Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula de número 11. Então nessa aula a gente volta aí para a lista dos tipos de reação homogêneas que podem aparecer aí para a gente resolver algumas questões, né? Então a gente já viu aí como a gente escreve a taxa da reação quando ela é irreversível a volume constante. A gente já viu a reação A dando C e A mais B dando C mais D. A gente não vai ver com 3 ou 4 reagentes, porque aí o raciocínio começa a ser o mesmo, tá? Para 2 reagentes. Então, nessa aula de hoje, a gente começa a ver as reações reversíveis a volume constante. Tá? Da mesma forma que a gente viu lá no item 1, a gente vai começar pela reação mais simples no ponto de vista cinético, de uma reação reversível a volume constante. Uma reação mais simples que pode aparecer para a gente é essa A dando C reversível. Quando a gente olha uma reação reversível, na verdade, são duas reações. É uma reação de A dando C, que a gente chama de reação direta, e uma reação de C dando A, que é a reação inversa. Tá bom? Essa reação direta, a gente já é o que, na verdade, se a gente olhar só essa reação direta, é uma reação irreversível a volume constante. Então a gente já sabe escrever a taxa dela. Então a gente vai escrever como é que escreve a taxa dessa reação aqui. Constante de velocidade multiplicado pela concentração do reagente elevado ao seu respectivo expoente. Esse 1 aqui é só para designar que é só para diferenciar da reação de baixo. E a reação de baixo, que é a reação inversa, também é uma reação irreversível a volume constante. Como é que se escreve a taxa dessa reação? Constante cinética, que a gente pode chamar de qualquer coisa, aqui nesse caso a gente está chamando de K-1, multiplicado por C, que é a concentração do reagente, elevado a Z. Tá bom? Então, esta reação, a reação direta, ela consome A, e essa reação inversa, ela está produzindo A. Tá bom? Então, como é que a gente escreve a taxa para essa reação reversível? Então, a gente tem que ter o seguinte raciocínio. Então, vamos lá pegar as duas reações ainda em separado, né? A reação direta e a reação inversa. Vamos supor o seguinte, que a gente tenha nessa reação direta um consumo de 10 mol por hora de A. Tá? E nessa reação inversa, a gente tem uma produção de 2 mol de A. Então, se a gente quiser saber a velocidade em que A se decompõe, como é que a gente vai fazer? Né? Que é o consumo efetivo de A. Esse consumo a gente está chamando de taxa, né? Que é o consumo ao longo do tempo. Então, o consumo efetivo de A, quem é? Esse 10 menos esse 2, que é 8 mol por hora. Porque se está consumindo 10 e está produzindo 2, na verdade eu estou consumindo, é como se eu estivesse efetivamente somente consumindo 8 mol por hora. E essa continha simples aqui ajuda a gente a perceber como se escreve a taxa da reação do A. Qual é a taxa da reação de A? Esse 10 mol por hora representa quem? A taxa da reação direta. Esse 2 mol por hora representa quem? A taxa da reação inversa. Então, a taxa da reação ela vai ser escrita como a taxa da reação direta menos a taxa da reação inversa. Tá bom? E aí, K1 é a constante cinética da reação direta, K-1 a gente está chamando de constante cinética da reação inversa, X é a ordem da reação direta e Z é a ordem da reação inversa. Bom, lembrando que X é a ordem também em relação ao reagente A e Z é a ordem também em relação ao reagente C. Bom, e aí a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento que a gente tem feito aí nas outras aulas. A gente vai ter que colocar essa taxa na nossa equação fundamental da cinética para a gente obter no final lá aquela relação matemática entre a conversão e o tempo,
que nada mais é do que essa equação matemática aqui. Vamos ver como é que se dá a relação conversão-tempo para esse tipo de reação, tá? A volume constante. Então vamos lá. Para fazer isso, a gente já sabe que precisamos da concentração de A e a concentração de C em função da conversão de A. Então, CA a gente já sabe escrever. CC a gente ainda não sabe escrever em função de XA. Só que aí a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez na aula passada para a concentração de B. A gente vai pegar através do grau de avanço. Então, do grau de avanço, a gente consegue estabelecer esta relação entre A e C. Daí, a gente escreve essa relação entre o número de mol de C e o número de mol de A. Lembrando aqui ó, que é mais, ó, tá vendo? Por quê? Porque C agora é um produto. Tá? Então, a gente está, quando é reagência, se vocês forem lá olhar a aula passada, isso aqui é menos. Tá bom? E quando é um produto é mais. Então, C sobre A, Na0 menos Na. Então, novamente aparece aqui esse termo Na0 menos Na. E daí que a gente vai lá novamente pegar da aula 2, que Na0 menos Na é igual a Na0 vezes XA. Então, a gente vai substituir aqui nessa expressão e a gente tem o número de mol de C em função da conversão. Tá? Se a gente dividir pelo volume, fazendo o mesmo procedimento lá para a concentração de B, a gente vai obter a concentração de C em função das concentrações iniciais de C e de A. Tá? Normalmente, a concentração de C no início, a concentração de produto, ela é igual a zero. Tá? Mas ela consta aqui como sendo que ela pode ser diferente de zero. Então, ela deve constar aí nessa expressão. Tá bom? E aí a gente já tem aí a concentração de A e a concentração de C em função das concentrações iniciais e da conversão do reagente A. Então, a gente vai substituir na equação de cima, nesta equação aqui, a gente chega nessa expressão. E essa expressão, o que é essa expressão? A taxa da reação por uma reação reversível a volume constante A dando C, dessa reação mais simples. E aí o que a gente quer? A gente quer estabelecer a relação entre a conversão e o tempo. E aí a nossa questão é, será que eu já posso colocar esta expressão aqui e descobrir quem é essa relação conversão-tempo para essa reação? Ainda não. Né? Por quê? Aqui, até agora, em todas as reações, a gente sempre tem a taxa K vezes alguma coisa, né? Como se fosse só uma única reação aqui. Só que agora a gente apareceu com duas incógnitas aqui, K1 e K-1. E aí, quando aparecem duas incógnitas, a gente não consegue resolver aqui dentro. Então, a gente tem que criar um mecanismo para a gente poder resolver esta equação. Bom, então nas nossas próximas aulas a gente vai ver aí que mecanismo é esse, qual é a variável que aparece aí e como que a gente pode medir essa variável ficando somente com uma única constante aqui, como as outras, né, como uma única constante nesta equação. Tá bom? Um abraço, até a próxima.